Livro Mataram o Rei, da coleção Viagens no Tempo. Capítulo 16. E agora? Da página 152 à página 160. O chicote estalou no ar e lançaram-se numa perseguição curiosa. Cavalos atrás de um automóvel. Não se distanciaram muito, porque nesse tempo os automóveis ainda não atingiam grandes velocidades. E não foram longe, porque nem uns nem outros se tinham preocupado em olhar para o calendário. E não sabiam, portanto, que viviam uma data fatídica. 1 de fevereiro de 1908. Conduzindo cegamente, foram enfiar-se numa verdadeira multidão que avançava para o terreiro do paço. Rufino buzinou impaciente, mas, como não abriram caminho, quis inverter a marcha. Não pôde fazê-lo porque vinha lá ainda mais gente. Raios! O que andará esta malta aqui a cheirar? Imobilizado na rua, só lhe restava uma solução. Abandonou a viatura e misturou-se, seguindo o movimento geral por outro lado da grande praça à beira-tejo. Orlando entregou as rédeas a Ana e pediu-lhe: segura os cavalos e espera por nós. Anda, João. Acotovelando à direita e à esquerda, incentivavam-se um ao outro. Não podemos perdê-lo de vista. Corre! A pressa era tanta que não se interrogaram sobre os motivos daquele ajuntamento, nem prestaram atenção à carruagem preta que seguia um pouco adiante, transportando o rei, a rainha e os príncipes. Só tinham olhos para o casar castanho que perseguiam. Estavam cada vez mais perto. Cada vez mais perto. Orlando passou a bisnaga amarela ao João e ordenou: assim que o apanharmos, dá uma guinchadela com esta tinta e marca-o. Bagas de suor toldavam-lhe a vista no momento em que finalmente agarrou o toupeira. João ainda teve tempo de espremer a bisnaga, mas logo a seguir ouviram-se tiros e gerou-se a maior das confusões. Socorro! Acudam! Mesmo na frente deles, um homem de barba preta descarregava uma carabina em cima da família real. Do outro lado da rua, soltou logo mais um a ajudar. Pendurou-se na traseira da carruagem e disparou com o cano encostado à nuca do rei Dom Carlos. Matou-o imediatamente. Ergueu-se o príncipe mais velho, de pistola em punho, e também foi abatido. A rainha, de pé, defendia-se das balas agitando no ramo de flores. O tiroteio continuava, agora cruzado, pois a guarda reagiu, alvejando os assassinos. Caíram vários corpos e a multidão pôs-se em debandada. Gritavam a uma só voz: mataram o rei! Mataram o rei! O grito ecoou pela cidade, encheu as ruas, entrou pelas casas. Ninguém sabia o que ia acontecer a seguir, e o pânico espalhou-se como um rastilho de fogo ao vento. Famílias inteiras fecharam-se em casa e por todo o lado se ouviam os ruídos próprios de aferrolhar portas, janelas, cancelas e portões. Colhidos de surpresa pelo espetáculo horrível a que acabavam de assistir, Orlando e João soltaram o toupeira e ele aproveitou para desaparecer. E agora? E agora? Bisnagaste de amarelo? Sim. Então vamos para casa, depressa. Não foi fácil encontrarem a Ana, mas lá deram com ela, apavorada num beco mal cheiroso. Ainda bem que vieram, choramingou. Mataram o rei. Nós vimos, disse o João, já a acomodar-se no banco. Foi pavoroso. O sangue a escorrer aos borbotões pela gola do casaco e o príncipe com a cara desfeita. Um horror. Cala-te! Já sem febre, nem dores nem nada, Orlando conduziu os cavalos em direção à casa e pelo caminho deu-lhes instruções. Vamos utilizar a máquina do tempo para encontrar o toupeira. A tinta amarela solta umas radiações especiais que posso captar com os meus instrumentos. Então e os criados? Vou estranhar que a gente se meta no sótão que tem estado sempre fechado à chave. Pois é, por isso assim que chegarmos, a Ana vai despedi-los. Paga o dobro do ordenado para irem contentes e diz que resolvi sair de Lisboa com medo que haja uma revolução. Nem me despeço das minhas amigas? Se quiserem, vão lá dizer adeus e repitam a mesma desculpa. Têm 5 minutos. Os 5 minutos transformaram-se em 10, porque estavam ambos verdadeiramente desolados com a separação. As vizinhas, nervosíssimas, até choraram, mas pareceu-lhes natural que o avô quisesse pôr os netos a salvo. Voltem logo que isto serenar! Escrevam! Eles prometeram tudo e mais alguma coisa, e decidiram que haviam de cumprir as promessas. O Orlando tem que nos trazer outra vez ao princípio do século XX. Claro, cochichavam. Se esta máquina existe, por que não havemos de a aproveitar em férias? Em vez de nos deslocarmos para outro sítio, deslocamos-nos para outra época. Subiram ao sótão mais leves, pois a decisão atenuara-lhes o desgosto. Orlando nem se voltou. Ocupado com os botões e visores, mandou-os sentar e disse apenas: já o localizei. Partiu na máquina que me roubou e anda às voltas pelos corredores do tempo.
Ainda não deve ter decidido em que momento lhe convém mais aterrar. Então e nós? Fazemos o quê? Esperamos com calma, porque já vi que a tinta funciona mesmo. Ele não tem hipótese de voltar a esconder-se. Onde quer que esteja, encontro. Reparem aqui. No visor flutuava uma espiral amarela, muito brilhante, a indicar o sítio exato onde se encontrava o toupeiro. Como não sabe que está marcado, julga que nos despistou. Isso facilita-nos a vida. Vamos aguardar. No exterior, continuavam os tiros e os gritos. As autoridades desdobravam-se em buscas pela casa de todos os indivíduos minimamente suspeitos. José Caliça foi preso na escada do prédio e convenceu-se de que estava perdido. Logo que vasculhassem o quarto, encontravam armas e prendiam-no. Deixou-se arrastar até lá acima. Meteu a chave à porta e entrou resignado com o inevitável. Os polícias viraram tudo do avesso. Gavetas, armários, malas e sacos. Nem o colchão escapou. Mas, para seu grande espanto, não encontraram o menor vestígio de armas, pólvora ou propaganda contra o rei. Interrogaram-no e ele jurou a pé juntos que era um simples professor da província, que não conhecia ninguém em Lisboa e frequentava o Café Gelo como podia frequentar outro qualquer. Os dois agentes acabaram por ir embora, convencidos da sua inocência. Logo que saíram, aferrolhou-se por dentro e passou revista aos cobertores do armário. Mexeu e remexeu, intrigadíssimo. Que raio teria acontecido aos materiais? Um rumor na porta que comunicava com a sala de costura viu levantar a cabeça assustado. Não havia, no entanto, motivo para alarmes. Era Alzira, vestida de escuro, muito bem penteada, muito bem perfumada, entrou com passinhos furtivos, saiu docemente e entregou-lhe um embrulho. Escondi as suas coisas aqui para ninguém as ver. O meu irmão e a minha cunhada não sabem. Estão fechados num único quarto que não tem janela, com medo das balas perdidas. José Caliça queria agradecer e as palavras não lhe ocorriam. Fitava olhos nos olhos, a transbordar gratidão. Graças àquela rapariga, escapara de vários anos na cadeia, ou de uma viagem para terras longínquas, de onde provavelmente não haveria regresso. Você salvou-me, articulou por fim. Fico muito feliz. A expressão dizia isso e muito mais. Enterneceu-se com aquele amor silencioso. Afinal, achou-a bonita. Marimbou-se na asma e deu-lhe um beijo. Tenho sido um idiota. O toupeiro é um idiota, disse Orlando. Porquê? Porque voltou ao mesmo sítio. Olhem ali. Está a caminho da fábrica. Vamos atrás dele? Claro. E preparem-se porque desta vez tenciona ser violento. Orlando não mentira. Ultrapassou-o rapidamente e foi esperá-lo no escritório deserto. Pôs o tiroteio a afugentar o pessoal. Logo que ele assomou à porta, deu um tiro para o ar e aproveitou-se da surpresa para lhe dar também um murro na cara. Rufino de Sá, ou melhor, o toupeira, cambaleou e caiu desamparado no chão. Amarraram-no de imediato, mas antes de se irem embora, Orlando acendeu um isqueiro com uma expressão feroz que não lhe conheciam. Vou pegar fogo à fábrica. E só tenho pena de não poder fazer o mesmo aos esconderijos de todos os toupeiros deste mundo. Quando se afastaram dali, as chamas alastravam pelo edifício com imenso fragor. Só 2 anos depois daquela viagem super emocionante, é que Orlando obteve autorização para os levar de novo ao início do século XX, agora em férias. Vocês merecem esta recompensa, porque me ajudaram imenso na altura. Mas não podemos voltar exatamente à mesma data. Porquê? Porque estamos 2 anos mais velhos. Separámos-nos daquela gente no dia 1 de fevereiro de 1908. Portanto, vamos aparecer-lhes em 1910. E como não apetece ir para o meio das confusões, prefiro deixar passar a Revolução Republicana de 5 de outubro. Escolhi a época de Natal. Concordam? Sim, mas ouça lá, eles não vão estranhar uma ausência tão longa? Não. Naquele tempo era frequente as pessoas instalarem-se no estrangeiro por longos períodos. Oficialmente estivemos na Suíça. Serve? Por que não? Partiram radiantes com a perspectiva de tornarem a ver amigos queridos. E eles receberam-nos de braços abertos. Mas haveria grandes mudanças lá por casa. Tetão estava casada, já tinha um bebê amoroso rosadinho. Igual à mãe, diziam uns. À mãe, que ideia, às tias. Ou melhor, à avó. Era a cara chapada da avó. Carolina fora obrigada a esperar. O pai hesitara em aceitar ou não um genro republicano. Apreciava o rapaz, fechava os olhos às visitas frequentes, mas quanto a noivado preferia ir adiante. Só quando a Revolução saiu vitoriosa e a família real foi obrigada a fugir do país se rendeu à evidência. Os tempos eram outros e as coisas tinham mudado, como lhe garantira Isabel.